Deus amado, nesta manhã de sábado, um dia de sol em que o ar está mais puro, por menor movimento nesta grande cidade, estamos aqui na Tua presença para reconhecer que a vida e a saúde e a proteção vêm de Ti. Obrigado, Pai, porque podemos confiar nas Suas promessas e nas Tuas palavras. E neste momento pedimos, Pai, que aceites o nosso louvor, a nossa presença, nossas dádivas, ofertas e dízimos, e sobretudo, Senhor, a nossa entrega total de coração, para que hoje o Teu reino se faça presente em nossa vida e sejamos de fato Teus súditos. Obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos. Permanece conosco e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos ter a leitura bíblica no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 22 a 23. Você tem aí no seu boletim o texto. Eu quero propor outro texto para nós lermos aqui, que de fato será o texto final da nossa mensagem, Hebreus 10, 22 a 23. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E a parte que realmente nos interessa aqui é o verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mesmo no mundo de problemas, o nosso Deus continua sendo fiel. Então este é o momento em que nós temos a oportunidade de, na presença do Senhor, virmos aqui à frente para o jardim de oração, para um momento especial de intercessão, um momento especial de derramar nosso coração diante do Senhor. Você é bem-vindo e, portanto, os que quiserem podem vir à frente neste momento. Oremos. Mais uma vez, Senhor, estamos gratos porque nos concedeste este dom, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Viemos aqui, Senhor, para buscar o Teu Santo Espírito, Senhor. Conceda-o, Senhor, porque Tu prometeste que nos últimos tempos Tu darias a unção do Espírito Santo. Mas não para que a gente tenha e ficamos calados, para que possamos sair e apregoar a Tua mensagem, Senhor, aos quatro cantos do mundo, Senhor. Obrigado também porque nos guardaste durante esta semana, Senhor, e aqui estamos, e que ainda temos a liberdade de podermos nos congregar para Te adorar, Senhor. Esteja com aqueles, Senhor, que não têm esta oportunidade, por vários motivos que só Tu, Senhor, conheces. Esteja também com aqueles, Senhor, que estão em camas de leito, Senhor, clamando pelo Teu nome, Senhor, para que Tu possas ouvir, Senhor. Mas especialmente, Senhor, esteja com a família da Isa Cardoso, a quem estamos a orar esta semana. Tu conheces os seus desafios, os seus anseios, os seus desejos, que Tu possas ouvir, Senhor, no Teu trono, para que Tu, Senhor, possas conceder os desejos do seu coração. Esteja com a Tua igreja ao redor do mundo, Senhor. Também queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos abrir os olhos para esses tempos difíceis em que a gente vive, Senhor. Para que não possamos ter medo, mas sim possamos confiar na Tua mão poderosa. Esteja também com o pastor, Senhor, que irá nos dar a Tua mensagem. Que tudo o que for dizer, Senhor, não seja que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Esteja com o culto, é o que eu Te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia a todos.
Eu sei que estamos felizes por estarmos aqui, mas ao mesmo tempo todos estamos preocupados. Nós estamos passando por uma crise a nível mundial que é bastante séria. Então, você percebe que o tema desta manhã tem um título que a gente não usa normalmente, se baseia em Levítico 13, 46. E a mensagem desta manhã tem objetivos muito práticos. Como reagiremos à epidemia do coronavírus tipo 2? Porque sim, existia já um coronavírus, esse é o número 2. Para isso eu quero começar com o texto de Levítico 13, 45 e 46. Levítico capítulo 13, versos 45 e 46. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Bom, existe algo nesses versos que fala a nós nesses tempos de coronavírus. Vamos começar perguntando: como aplicar ou adaptar os princípios de Levítico 13 e 14, são 2 capítulos, aos dias de hoje? Como deveríamos entender as recomendações das autoridades civis que já estão afetando o nosso ritmo de vida? Como deveríamos reagir a estas leis? E, finalmente, como nós adventistas devemos entender essa nova epidemia global à luz das profecias bíblicas? Eu tenho certeza de que as respostas para a maior parte dessas perguntas já estão à disposição nas redes sociais, na internet e também nos canais oficiais da nossa igreja. Além do governo, é claro. O nosso sermão hoje vai lidar então com essas perguntas básicas. Como aplicar os princípios que são realmente fortes, são princípios duros, que você vê aqui em Levítico 13 e 14. Bom, basicamente, Levíticos 13, 1 até 14, 57 são instruções divinas dadas a Moisés para um procedimento que nós conhecemos hoje como quarentena. Quarentena, estava lá na Bíblia. Se você acompanhar essas instruções, especialmente dos versos 2 ao verso 6, me permita fazer essa leitura rápida aqui com você. 13 versos 2 a 6. O homem que tiver na sua pele inchação, pústula, mancha lustrosa, e isto nele se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, porque não havia médicos, havia uma autoridade, era o sacerdote, né? Ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e aqui tem toda uma descrição e tal, né? Se os sintomas mostrarem, então é praga de lepra, o sacerdote o examinará e o declarará imundo. São termos que não são científicos, mas que qualquer um vai entender. A diferença do sujo para o limpo, a diferença do contaminado para aquele que não está contaminado. Verso 4. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. 7 dias. E aí o verso 5 mostra o seguinte: ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Olha só, 2 semanas. Né? E aí o verso 6 diz: o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça na pele e não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo.
e, aliás, é pústula, o homem lavará suas vestes e será limpo. Vamos parar por aqui, você pode ler depois o capítulo inteiro, 13 e 14. Queridos, se você acompanhar os versos 2 a 6, vai verificar que os passos a seguir são muito semelhantes aos recomendados hoje pelas autoridades médicas. Em primeiro lugar, você identificava sintomas da doença. Segundo lugar, você deveria ir a uma autoridade. Hoje são os médicos, naquela época eram os sacerdotes. Havia então um exame a ser feito. Depois, o terceiro passo, havia uma resposta, um resultado, um diagnóstico. Tenho ou não tenho a doença tal. E o diagnóstico, a palavra não era muito bonita. Não, você está imundo. Não é bonito, né? Mas era o jeito que eles tinham. Especialmente 3.500 anos atrás, num idioma que em termos de vocabulário é bastante simples, o idioma hebraico. O quarto passo era, na verdade, a primeira etapa da quarentena, ou seja, uma semana, 7 dias de isolamento. Tinha que ficar longe dos outros, né? E aí é interessante, você tem a segunda etapa da quarentena, seria o quinto passo, onde o doente ficava isolado por mais 7 dias, mesmo que a doença não tivesse se espalhado. É o que nós chamamos aqui de double check, não é isso? Você double check, você confere 2 vezes para ter certeza. Agora, em caso confirmado de que a pessoa estava doente, ela deveria ser isolada imediatamente do convívio social, já que naquela época não havia cura para essa doença, a lepra, né? Como hoje, no século XXI, tampouco existe cura ou mesmo tratamento para o coronavírus tipo 2. Então eu quero analisar com você 2 diferenças básicas. Primeiro, a natureza das doenças. Em Levítico 13, em comparação com o vírus de hoje, ambas são contagiosas, não é verdade? São contagiosas. E você já tem todas as informações sobre como evitar o contágio, estar aí limpando as superfícies, lavando as mãos e etc. Né? Embora elas fossem contagiosas, é claro que são doenças diferentes. A palavra lepra, na verdade, servia para designar vários tipos de doenças contagiosas. Doenças de pele, hanseníase, aí sim, é a lepra. Psoríase, e só a letra sabe dizer o que é psoríase. Eu não sei o que é, mas não é bom, né? Psoríase. Ou mesmo, especialmente no capítulo 14, se houvesse manchas de bolor, de mofo nas paredes das casas ou nas roupas, também chamavam de lepra. Entendeu como é que é? É uma palavra que significava muitas coisas. Bom, obviamente, naquela época o nome vírus não existia. Nem sequer o conceito de um agente biológico como os vírus, que são muito pequenos. Além disso, voltando agora para a nossa realidade de hoje, o Covid-19, ou seja, o coronavírus disease, né, que foi identificado no ano 2019, ataca especialmente o sistema respiratório. É isso mesmo? Respiratório. Toda essa parte aqui e tal, ataca o pulmão e tudo. Segunda grande diferença está na organização social. Os israelitas viviam num acampamento gigantesco. As pessoas moravam perto uma das outras. 2 milhões de pessoas sem água encanada, sem internet. Não, isso não é o caso. Mas, irmãos, os animais ficavam do lado de fora, mas alguém tinha cuidado dos animais e tudo, né? Os pertences de todos ali, tudo muito perto. Mesmo que houvesse grande organização das tribos, ainda assim as pessoas estavam o quê? Perto umas das outras. Então, veja bem, o contexto imediato da ordem do capítulo 13, verso 46, a sua habitação será fora do arraial, ou seja, quarentena, né? Ela também é repetida em Números capítulo 5. Veja comigo aqui, abra sua Bíblia, por gentileza, em Números, logo depois de Levítico. Você tem aqui Números capítulo 5, e você vai encontrar no verso 3 o seguinte:
Bom, vamos ver o verso 2 aqui. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo, todo imundo por ter tocado em algum morto. Verso 3. Tanto homem como mulher os lançareis. Para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Olha a expressão médica, para que não contaminem. E é interessante, né? Deus ele fala aqui, ó, no meio do qual eu habito. Então vamos entender uma coisa. O contexto dessas ordens está na relação direta entre higiene, santidade e saúde. Ou, se você quiser, higiene, saúde e santidade. Afinal, Deus, através da Shekinah, do seu nome, daquela glória, habitava no tabernáculo, no meio do acampamento. Bom, a nossa realidade hoje é diferente, nós não estamos aqui num acampamento, mas ainda assim, vivemos numa grande metrópole, onde todos os tipos de doenças podem se espalhar rapidamente. Nós não temos aí um santuário com rituais de sacrifício, nós nos reunimos na igreja, é uma situação diferente. Mas, obviamente, a melhor forma de aplicar esses princípios à nossa realidade hoje é obedecer às recomendações médicas, não tenha dúvida. Então, se você notar sintomas do coronavírus, não venha à igreja. Seja consciente, seja responsável. Entre imediatamente em quarentena. Eu sei que é duro escutar isso, mas a partir desse princípio, vamos para a segunda pergunta. Tig, está tudo bem aí? Beleza. Segunda pergunta, como devemos entender as recomendações das autoridades e como reagir a essas novas leis? Bom, qual é a resposta? Existe uma resposta bíblica? Mas as autoridades disseram, o governo, o presidente Ramaphosa fez um discurso, falou que agora isso é aquilo e não pode isso, não pode aquilo. Como é que eu devo reagir como cristão às autoridades? Vamos começar refletindo no que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Em Romanos 13, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, os versos 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E veja o que Paulo explica, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém ou não? Pastor, mas você não conhece, você não é daqui, você não sabe que o negócio está complicado aqui, que tem corrupção. Eu sei o que é corrupção, lá no meu país também tem bastante. Tem bastante. O governo comete erros? Sim. Há injustiça na maneira como algumas coisas acontecem? Sim. Mas eu pergunto, são ou não são instituídos por Deus? São. Então, olha só, é o que Paulo está dizendo aqui. De modo que aquele, verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você percebe? Deus instituiu autoridades para que haja ordem na sociedade. Eu sei que há problemas, eu sei que há desequilíbrio, desigualdade, corrupção, mas ainda assim devemos respeitar as leis. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Quantos aqui conheciam o texto de Romanos 13? Deixa eu ver as mãos aqui. Quantos não conheciam esse texto? Bom, alguns não conheciam. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que a autoridade, ela traz a espada, pois é ministro de Deus. 2 vezes Paulo fala que as autoridades são ministros de quem? De Deus. Vingador para castigar o que pratica o mal. É por isso que há polícia, prisões, enfim, um sistema, todo um sistema. Então, verso 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, que seria o motivo errado, mas também por dever de consciência. Sejamos cidadãos o quê? Responsáveis. Por esse motivo, verso 6, também pagais tributos, porque são ministros de Deus. 3ª vez que ele fala, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Ponto. Se você passa o sinal vermelho, ou se você ultrapassa onde não pode, ou se você vai muito rápido onde tem um radar ali, você vai receber o quê? Uma multa, uma bonita multa de 500 ou 1.000 rand, depende, né? Para que eu vou desobedecer a lei se eu posso ser obediente? É ou não é verdade? Então, queridos, pense comigo, Jesus já havia dito a mesma coisa. Você lembra lá nos evangelhos que alguém perguntou, Senhor, e aí, é lícito pagar imposto a César? Pense comigo no Império Romano. O Império Romano, ele respeitava as religiões, mas também era muito corrupto em termos religiosos. Alguns Césares se proclamaram deuses e queriam ser adorados como deuses. Isso está errado ou não? Está errado. Por isso vários cristãos foram perseguidos, porque se recusaram. Havia excessos em Roma? Claro que sim. Havia corrupção em Roma? Muita. A política do pão e circo. Pense nas arenas ali onde as pessoas ali morriam com as feras e tudo. E era para o povo se divertir, vendo o sangue jorrando. Havia muita injustiça. Escravidão. Me diga se um sistema é mais injusto do que a escravidão. Mas a escravidão era a base da economia. A pessoa dizia, eu quero construir uma casa. Então você tinha recurso, o escravo fazia tudo. O escravo plantava, colhia, fazia tudo. Não havia máquinas, havia escravos. Pessoas roubadas, arrancadas do seu contexto e feitos escravos. E Roma dizia, tá, tudo bem. Tudo bem para os romanos. Por outro lado, nós não podemos deixar de notar que por causa das autoridades romanas, os piratas que havia no mar Mediterrâneo foram exterminados. Paulo sofreu naufrágio, sofreu problemas no mar, mas nunca foi atacado por piratas. Por quê? Ele viajava daqui para lá. Por quê? Porque as autoridades haviam acabado com os criminosos. Da mesma forma, o evangelho pôde ser pregado em todo o mundo daquela época, porque o Império Romano construiu um sistema de estradas que algumas existem até hoje. É ou não é verdade? Então é nesse sentido que as autoridades são necessárias, são úteis, e nós devemos entender que a melhor coisa que nós podemos fazer é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a nossa responsabilidade como cristãos e como cidadãos é cooperar com as autoridades sempre que isso não afete os nossos princípios de fé e consciência. Você concorda comigo? Aí eu pergunto. No domingo 15 de março, o presidente da República Sul-Africana se dirigiu a todo o país e, num pronunciamento oficial, decretou novas regras. Vamos pensar aqui. Estas regras são de caráter preventivo. Você concorda comigo? Fique em casa. Não vá fazer o que você fazia antes. Muitas pessoas, mais de 100 pessoas, não pode mais. São preventivas. Uma delas diz isso, né, que reuniões com mais de 100... Deixa eu contar aqui. Não, estou brincando. Reuniões com mais de 100 pessoas estão terminantemente proibidas. Eu pergunto, isso vai contra os nossos princípios? Olha, eu fico feliz de ver as cabeças fazendo assim. Você está certo. Não vai contra. É óbvio que não vai contra nenhum princípio religioso.
Não se trata de uma questão de religião, mas de saúde pública. Não há aqui qualquer caráter religioso por trás dessas regras, mesmo que isso afete, sim, as nossas congregações. Essa regra, de fato, afeta a católicos, protestantes, Dutch Reformed, como é que fala o pessoal? Batista, metodista, todo mundo. Muslim, como é que fala? Muçulmanos, todo mundo é afetado com essa regra. Não se trata de questão de religião. Não importa a fé, todos temos o dever moral de agir como cidadãos responsáveis. Por isso, o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, preparou uma mensagem de 15 minutos, está aí nas redes sociais, orientando a igreja mundial a prevenir da melhor forma o contágio do coronavírus. É por isso que as reuniões da Conferência Geral também foram adiadas para maio de 2021. Não tem mais Conferência Geral esse ano. É lá no ano que vem. Daqui a um ano e pouquinho, né? 1 ano e 2 meses, talvez. É por isso que o presidente da União aqui, sul-africana, pastor Dave Spencer, fez uma carta oficial com as mesmas orientações. É por isso que o pastor Mornay du Plessis fez a mesma coisa da parte da conferência. Todos esses comunicados oficiais da igreja respondem a essa nova realidade de maneira responsável. E é assim que nós devemos agir. Devemos acatar essas leis. Então, até agora foi tudo muito suave e bonito, mas eu quero falar de medidas práticas. Respire fundo e aperte os cintos. Nós hoje à tarde vamos reunir o conselho. E assim que uma decisão for tomada, nós vamos anunciar oficialmente as recomendações à igreja. Qual será o voto oficial, certo? Então, escute uma coisa, eu vou ler uma lista de coisas aqui. Eu vou repetir pelo menos 2 vezes. Entre essas coisas, é possível que estejam as seguintes. Vou começar tudo de novo. Não estou dizendo que está imposto desde agora, estou dizendo que é possível que entre o voto estejam as seguintes regras. Ficou claro? É possível que membros da igreja mais idosos permaneçam em casa pelas próximas semanas. Todos os membros da igreja, caso a igreja seja fechada por talvez 1 mês ou 2, organizemos pequenos grupos e realizemos os cultos neste formato. Como pastor, independente do que qualquer um disser ou pedir ou fizer, eu me comprometo a enviar meditações e sermões por diferentes mídias. PDF, áudio, ali por WhatsApp, e se possível, vídeos, ok? Todos devemos obedecer a todas as recomendações sanitárias, especialmente no que diz respeito à limpeza de objetos e superfícies onde o toque é frequente. Você toca ali na maçaneta da porta, não, limpe aquilo ali. Você toca no interruptor do switch da luz, limpe aquilo ali. No seu carro, volante, tudo. Aliás, eu vou dizer o seguinte, você sabe que eu não vou cumprimentar ninguém hoje na porta, ok? Estamos de acordo com isso, né? Acho que nem com o cotovelo. Eu vou fazer aqui uma brincadeira. Eu não recomendo nenhum toque, a não ser o transtorno obsessivo-compulsivo. Você está entendendo? Sabe aquela paranoia de limpar tudo? Agora eu estou recomendando isso. É claro que estamos respeitando quem tenha essa situação aí, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos exagerar na limpeza, não o contrário. Se você, marido, reclamava que a sua esposa limpa tudo, é hora de você apoiar e limpar também. Não vai ficar sujando as coisas aí. Tem gente que está até deixando os sapatos fora, da porta para fora, para entrar sem sapatos. Eu dou um like nisso aí, viu? Então, limpeza acima de tudo. Agora, queridos, é muito possível que a semana de oração do pastor Kern seja cancelada até segunda ordem. É possível que o acampamento venha a ser cancelado até segunda ordem. Batismos, até porque já esvaziaram a água da semana passada aqui. Então, batismos cancelados até segunda ordem.
A Santa Ceia, cancelada até segunda ordem. Health Expo, ou seja, a exposição de saúde. Tudo isso é o quê? É possível que a gente vote isso. Não está ainda definido. Tá? Agora, tendo em mente a faixa etária de muitos de nossos membros, os irmãos que já estão na melhor idade, não é verdade? É um nome bonito, né? Deveríamos considerar a possibilidade, e aí eu, pastor, estou dizendo isso, deveríamos considerar a possibilidade de fechar a igreja por algumas semanas. A razão disso é óbvia: prevenção. Eu sei que alguns já pensaram nisso, nós vamos então decidir hoje no conselho qual vai ser a nossa recomendação em relação a isso. Eu não vou deixar de escrever os sermões. Aliás, eu vou me transformar num pastor. Aliás, eu vou começar o ministério das epístolas. Sinta-se visitado com a minha carta. Certo? Terceiro ponto. Como adventistas, como devemos entender tudo isso à luz das profecias? Você sabe muito bem que Mateus 24 tem uma lista de acontecimentos trágicos que seriam realidade neste século, nos últimos dias. Vamos ler aqui Mateus, o capítulo 24, não inteiro, mas algumas coisinhas aqui. Mateus 24. Algumas versões têm a expressão pestilências ou epidemias. Na minha versão eu não encontro aqui, mas você sabe que é exatamente a mesma coisa. Olha só, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Algumas versões incluem doenças, epidemias e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, meus amigos, o sinal que nós devemos realmente prestar atenção está no verso 14. Mateus 24, 14. Olha só. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? O que é que eu devo fazer então diante dessa realidade? Lembre-se que na era digital, eu e você não precisamos estar presentes na casa de alguém para dar o estudo bíblico, você sabe disso. Você não precisa estar ali fisicamente para testemunhar, para transmitir o evangelho. Por isso, este é possivelmente o melhor momento para nos envolvermos no evangelismo digital. As nossas 35 lições em áudio, MP3, acho que é o nome desse áudio, né? Da série Palavras da Vida Eterna, estão à disposição de todos. Nós podemos criar aí uma nova propaganda nesse contexto do coronavírus, e eu acho que nós deveríamos iniciar nessa semana. Então, a série Palavras da Vida Eterna está à sua disposição. Compartilhe. E eu quero agora ler o mesmo texto que o pastor Ted Wilson leu na sua mensagem, no seu vídeo, que está em João 16. João 16. O verso 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Queridos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que traz alegria e certeza da salvação, na nossa experiência, só pode ser feito se eu e você estivermos em Cristo. Só existe salvação em Cristo. Só permaneceremos salvos se permanecermos em Cristo. Ele diz isso aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Relacionamento pessoal com Jesus. No mundo, passais por aflições. Há muitos problemas que eu não preciso citar aqui. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Queridos, todos nós vamos morrer. Eu não quero assustar ninguém aqui, mas se Jesus não voltar antes, nós passaremos por isso. Então não se trata de dizer, não, mas eu não quero morrer. A questão é,
Nós estamos dispostos a morrer para o eu? Essa é a pergunta. Porque aquele que morreu para o eu, aqui, para o velho homem, a natureza, né, pecaminosa, que disse, não, eu quero que Cristo reine, não sou eu que vai reinar, não sou eu quem vai realmente dirigir a minha vida, é Jesus. Quem morreu para o eu está pronto para morrer por Cristo. Mas o nosso tema não é martírio, porque nós não estamos num contexto de perseguição religiosa, não é isso. A questão é que, se o meu coração hoje pertence a Cristo, eu e você podemos passar por todos os tipos de aflição. Então, finalizando, Hebreus capítulo 10, nós lemos o início, vamos ler outra vez, Hebreus, o capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Deus que ouve a sua voz, o Deus que conhece a sua vida, o Deus que cuida de você, é um Deus fiel. Ele tem promessas, ele tem salmos, muitas promessas na Bíblia, que mostram que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Eu gostaria muito que isso se aplique na prática para todos aqui. Não desejamos que ninguém sofra, que ninguém padeça, que ninguém venha aí, inclusive a falecer por causa do coronavírus. Mas, queridos, não interessa quais sejam as nossas aflições. E Jesus é claro, no mundo passais por aflições, mas eu venci o mundo. Então esse Deus é um Deus fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado e que Deus esteja com cada um. Amém.